escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica virtual. É uma alegria mais uma vez poder estar com os irmãos aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, conversando um pouquinho com os irmãos. Esse mês, então, eu vou estar com os irmãos aqui à frente dos estudos. É sempre uma alegria poder estar aqui. E também uma alegria porque essa aula de hoje é a nossa 52ª aula, e estamos completando então um ano de escola bíblica virtual. Tem sido bênção, tem edificado vidas e temos levado a palavra de Deus, né? Temos compartilhado aí um pouquinho das maravilhas da palavra de Deus, temos conversado sobre o nosso Evangelho de João. Estamos chegando já praticamente ao final do Evangelho. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 19, vamos tentar conversar sobre todo o capítulo 19. É um capítulo bem conhecido, um capítulo tranquilo de a gente estar conversando. Mas antes de a gente então iniciar o nosso estudo, a gente vai ter o nosso cântico de adoração a Deus, momento que a gente tira então para meditar um pouquinho, orar, pedir a direção e sabedoria de Deus. Após esse cântico, eu peço então que os irmãos deem uma pausazinha no vídeo, peguem suas Bíblias, abram lá no Evangelho de João, capítulo 19, deem uma lida em todo o capítulo, para então a gente dar sequência ao nosso estudo. Mudaste a nossa sorte, nos tornaste um povo santo, separado pra somente a ti louvar. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o Evangelho então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou.
Consolador que em nós habita, mediante a fé então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Só Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Só Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com seu sangue nos comprou. Bom, irmãos, então, iniciando o nosso estudo, esse capítulo 19, o início do capítulo é basicamente o final, então, ali do julgamento de Jesus. No finalzinho do capítulo 18, vimos, então, aquele episódio onde Pilatos coloca Jesus e Barrabás, e então a multidão escolhe a Barrabás. Após então a multidão escolher a Barrabás, Pilatos então toma Jesus e manda açoitá-lo. Essa atitude então de açoitar Jesus de Pilatos talvez tenha sido uma estratégia para posteriormente soltar Jesus. Pilatos esperava que por meio desse ato ele pudesse então apaziguar os judeus e que a simpatia pelo sofrimento de Jesus resultasse no desejo dos judeus de então soltarem, libertarem Jesus. É interessante lembrar que o açoitamento na época era um ato extremamente cruel, onde o prisioneiro que seria submetido a essa punição, ele era despido, amarrado em um tronco e era chicoteado diversas vezes. Esses chicotes eram feitos com fitas de couro, com tiras de couro, e nessas tiras, na ponta dessas tiras, muitos desses chicotes, desses açoites, tinham ponta de ossos ou até mesmo pedaços metálicos, exatamente para ferir o prisioneiro. Essas feridas eram extremamente dolorosas, algumas delas por os açoites terem esses pedaços de ossos e de metais na ponta. Algumas feridas chegavam até a expor o próprio osso, a musculatura do próprio
do próprio prisioneiro. Era extremamente cruel essa punição. Muitos prisioneiros, muitos deles não resistiam e vinham a morrer com essa punição que era feita. Então Pilatos, com essa atitude, tenta então apaziguar, né, essa raiva, esse ódio que os judeus vinham tendo por Jesus. Após então Jesus ser açoitado, a Bíblia fala que os soldados que então açoitaram Jesus para zombar de Jesus, como Jesus, né, se colocava como rei dos judeus, então esses soldados, para zombarem dele, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram nele. Essa coroa feriu a cabeça de Jesus, os espinhos penetraram então, né, a carne, e também o puseram uma túnica para então zombar de Jesus, né? Após esse sofrimento, após Jesus então ser zombado pelos soldados, ele é levado novamente a Pilatos. Então Pilatos mais uma vez tenta então apaziguar a situação, dizendo que não encontra crime algum em Jesus. Fala então isso novamente às autoridades, né, aos líderes religiosos, mas mesmo assim os líderes religiosos continuam com seu pensamento de querer crucificar, de querer matar Jesus, mesmo após todo esse sofrimento que ele teve, né, pelos açoites. Eles continuam então querendo a morte de Jesus. Pilatos mais uma vez então tenta soltar Jesus, apaziguar a situação, dizendo que mais uma vez não encontra pecado algum, crime algum em Jesus. Então os líderes religiosos então falam a Pilatos, né, que eles têm uma lei e que perante essa lei Jesus estava blasfemando perante essa lei, porque Jesus estava se colocando como filho de Deus, e perante a lei judaica da época, se colocar como filho de Deus era uma blasfêmia muito grande, era uma ofensa muito grande. Pilatos então, escutando essa colocação dos líderes religiosos, Pilatos fica atemorizado com essa colocação, né, que Jesus se colocava como filho de Deus, porque o povo romano era um povo muito místico, né? Tinha uma crença mística muito forte, e quando Pilatos então escutou isso dos judeus, Pilatos então achava então que Jesus era um homem místico, causando então esse medo, deixando Pilatos atemorizado com essa colocação. Então, com essa declaração, Pilatos então leva Jesus novamente para dentro e pergunta para Jesus, né, de onde Jesus é. Mas Jesus não responde. Então Pilatos tenta advertir Jesus, dizendo: por que não me respondes? Não sabes que eu tenho o poder de te libertar, de te soltar, ou o poder de te crucificar? Então Jesus responde a Pilatos dizendo que Pilatos não teria autoridade nenhuma sobre Jesus se essa autoridade não tivesse vindo de cima, né? Se essa autoridade não fosse dada por Deus. Porque se Deus não tivesse dado essa autoridade, Pilatos não teria poder nenhum sobre Jesus. E Jesus completa dizendo, né, que quem o entregou a Pilatos tem maior pecado do que próprio Pilatos. A partir desse momento, Pilatos continua então
procura soltar Jesus, mas os judeus continuavam clamando, né, para crucificar Jesus, para matar Jesus, e dizendo que se Pilatos então soltasse Jesus, Pilatos não era amigo de César, porque todo aquele que se faz rei é contra César. Então Jesus, como, né, se fazia rei dos judeus, perante a lei da época, perante a lei romana, isso seria uma afronta a César. Então os sacerdotes, os líderes religiosos da época usaram esse argumento para então intimidar Pilatos perante essas palavras. Então Pilatos traz Jesus de volta então para fora perante o tribunal e tenta, né, apaziguar então a multidão, dizendo que eis aqui o vosso rei. Vocês querem que eu crucifique o rei de vocês? E a multidão, influenciada então pelos líderes religiosos, continua a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E os líderes religiosos, além disso, também gritavam: não temos rei, senão César. Então Pilatos, perante essa resposta dos líderes religiosos, então entregou Jesus para ser crucificado. Então, após Pilatos entregar Jesus para ser crucificado, Jesus então é levado, é amarrado no madeiro e é obrigado a carregar então esse madeiro pela cidade. Sabemos que a cidade estava cheia devido à festa da Páscoa, uma festa muito importante para os judeus. Então Jesus, no seu trajeto até o Calvário, carregando esse madeiro pesado, ele é blasfemado, ele é cuspido, ele é xingado. Além disso, ele continua sendo açoitado, né, chicoteado pelos soldados. Jesus já estava fraco devido, né, aos outros açoites que ele já havia levado. Então Jesus é levado ao Calvário, que em hebraico é escrito Gólgota, né, em hebraico, onde ele foi crucificado com mais dois ladrões. Jesus foi posto ao meio e dois ladrões no seu lado. E Pilatos então manda escrever uma placa e colocar em cima da cruz de Jesus, que assim estava escrito nessa placa: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Como a cidade estava muito cheia, muitos judeus leram esse título, e como esse título estava escrito em 3 línguas, hebraico, latim e grego, muitos leram então esse título, e os principais sacerdotes então questionaram Pilatos, dizendo que Pilatos não deveria ter escrito rei dos judeus, e sim sou o rei dos judeus. Então Pilatos simplesmente respondeu: eu escrevi o que escrevi. Jesus então é levado para ser crucificado, e ao ser crucificado lá, a sua túnica então foi retirada, e os soldados que estavam então ali fizeram sorte, né? Fizeram uma aposta ali, vamos assim dizer, para ver quem ficava com a veste de Jesus. Isso aconteceu, esse acontecimento aqui de soldados então lançarem sorte sobre a túnica de Jesus, para realmente se cumprir as escrituras, né? Onde falava: repartirão entre si minhas vestes, e sobre a minha túnica lançarão sorte. Então assim os soldados fizeram, para então se cumprir o que estava escrito na palavra de Deus. Após então esse acontecimento, esse fato então dos soldados lançarem sorte sobre a túnica de Jesus,
Jesus então, vendo que tudo já estava consumado para se cumprir o que estava escrito, então Jesus disse que tinha sede. A Bíblia fala que estava ali então junto, perto da cruz ali, um vaso cheio de vinagre. Então um dos soldados pegou uma esponja, molhou bem ali e colocando na ponta de uma vara, alcançou, levou até Jesus. Então quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Então os judeus, presenciando isso, como Jesus foi crucificado na sexta-feira e sábado, então era um dia separado para Deus, segundo os judeus, um dia santo. Os judeus, então, para que o corpo não ficasse na cruz no sábado, porque era de costume romano, então, o prisioneiro ficar na cruz ali agonizando até a morte. Tinha prisioneiros que poderiam ficar vários e vários dias agonizando. Então, para isso não acontecer no sábado, os judeus tinham essa preocupação, rogaram então a Pilatos para que se quebrasse as pernas de Jesus, para então terminar então de matá-lo e retirá-lo da cruz, para que ele não ficasse na cruz no sábado. Então os soldados foram e quebraram a perna do primeiro e do outro o condenado que estavam com Jesus. Chegando, porém, então a Jesus, como acharam que Jesus já estava morto, perceberam que Jesus já estava morto, então não quebraram as pernas de Jesus. Mas um dos soldados, então, com a lança, abriu o lado de Jesus. E aqui João, então, relata, então João aqui era uma testemunha ocular desse acontecimento, relata que então saiu água e sangue por esse ferimento, Então, aquele então que presenciou, aqui João testificando, aqui no versículo 35, aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. Ele sabe que disso a verdade, para que também vós crereis. Isto aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, aqui o versículo 35 está se referindo a João, aquele que testificou. Então, esse que testificou foi João, por isso ele relata aqui. Mais uma vez, é interessante a gente notar que isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, Nenhum dos ossos será quebrado. E também tem outra vez que diz nas Escrituras, eles verão aquele a quem foi quem transpassarão. Então, para se cumprir também o que estava escrito, Jesus foi transpassado então com uma lança para se cumprir o que estava escrito. Então, após isso, após Jesus então ser crucificado e morto, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pois José de Arimateia ele tinha medo então do que os judeus iriam pensar. Então ele rogou a Pilatos a permissão para que pudesse então tirar o corpo de Jesus e sepultá-lo. Então Pilatos dá essa permissão e José de Arimateia, junto com Nicodemos, aqui João também fala que Nicodemos também estava junto, aquele mesmo Nicodemos lá do início do Evangelho que procura Jesus, que Jesus então ensina lá Nicodemos. É esse mesmo Nicodemos então que está lá com José de Arimateia. Eles tiram então o corpo de Jesus
e levam então para ser sepultado. Eles enrolam o corpo de Jesus em um lençol, colocam aromas, como era de costume judeus, né, na preparação do corpo para o sepultamento. E lá nesse lugar onde Jesus então foi crucificado, havia um jardim. A Bíblia fala que havia um jardim onde havia um sepulcro novo que nunca tinha sido usado. Então ali eles puseram o corpo de Jesus e ali Jesus então foi sepultado. Bom, irmãos, então chegamos ao final do capítulo 19. A nossa aula vai ficando por aqui. Falamos então ali sobre a crucificação de Jesus e também o sepultamento de Jesus. Espero os irmãos na próxima aula. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe. Até lá!